Rinite alérgica, você tem? Acha que tem? Já sentiu alguma vez? Para você saber mais, fica aqui comigo. Olá, eu me chamo Luiz Silva, eu sou otorrinolaringologista e professor e hoje eu vou falar com vocês sobre uma coisa chamada rinite alérgica. A rinite alérgica ela é uma das diversas manifestações que a gente tem em relação a quadros alérgicos. Vamos supor, eu tenho alergia a cachorro. Aí eu nunca tive cachorro na minha vida e nunca entrei em contato com um cachorro. Aí eu vou, abraço um cachorro. Eu posso ter uma resposta alérgica daqui a 5, 7, 10 dias. Esse é o primeiro momento de contato. Depois eu vou entrar de novo em contato com esse cachorro. Quando eu entrar de novo em contato com esse cachorro, eu já vou ter os sintomas na hora, ou seja, vai demorar segundos ou a ser quase que instantâneo de eu começar a ter sintomas da rinite alérgica. Se eu tenho rinite alérgica, como é que eu vou me manifestar? Eu vou ter o nariz entupido, ou seja, o paciente chega comigo falando, nossa, o meu nariz dá aquela trancada. Ou ele pode chegar e falar que o nariz ele entope mais facilmente em certo horário do dia, ou quando ele entra em contato com algum tipo de substância. Ele pode ter também uma secreção clarinha que goteja igual água do nariz, tá? Mas ela parece mesmo água. Isso a gente chama de coriza. Pode ter também espirros. Ele pode ter vários espirros ao longo do dia. Não é só aqueles espirros pela manhã, e eu vou falar deles para você mais num próximo vídeo aí na frente. Pode ter também a coceira no nariz, a gente chama isso de prurido. Quando a gente lida com um paciente de rinite alérgica, a primeira coisa seria a gente identificar o que causa essa rinite alérgica. A gente tem no nosso dia a dia contato com vários elementos que podem nos deflagrar a alergia. Para que você deflagre a alergia ela não é para quem quer, ela é para quem pode. O que isso significa? As pessoas elas são alérgicas principalmente porque elas herdam isso dos pais. Ou seja, o pai teve, sei lá, um episódio de asma na infância, mas isso é o suficiente para dizer que ele um dia teve alergia. A mãe vai ter algum tipo de manifestação alérgica quando ela for idosa já, mas é uma manifestação alérgica. E a criança, né, esse filho, por exemplo, ele tem 80% de chance de ter alergia só porque os dois pais têm. Quando um pai só tiver, vai ser 40% e 30%, tá? Isso depende, então, de como o corpo ele vai se manifestar ao longo da vida. Existem pessoas que têm traços de alergia por conta de ter esses 40% aí dos pais, e nunca manifestarem alergia e isso ser normal. Assim como o mais clássico que a gente tem é a manifestação alérgica no início da vida, na infância, tá? E também lá pelo fim da vida, quando as pessoas forem mais idosas, tá? Só que você também vai ter ao longo do caminho, tá? Então você pode ter pessoas que vão manifestar aos 30 anos, aos 20 anos, aos 18, 15 e assim por diante, e isso ser normal. Então, para que você manifeste rinite alérgica, por exemplo, a rinite alérgica ela é uma manifestação que vai ter tanto o seu papel genético, de você herdar isso dos seus pais, como você vai ter, então, em relação ao teu contato com alergia. Vamos supor que eu tenha alergia a pelo de cavalo, tá? Ou a descamação da pele do cavalo. Eu nunca tive cavalo, nunca entrei em contato com cavalo, não pretendo ter contato com cavalo. Então, o fato de eu ter alergia a isso é apenas um dado que eu posso ter mediante ao exame de alergia, tá? E isso não necessariamente ser útil no meu dia a dia. Então, uma coisa que a gente tem que se salientar, que a gente tem que ficar bem de olho mesmo, é o que está causando alergia durante o meu dia a dia. Por exemplo, eu tenho alergia a cães e gatos também, e também a poeira. Então, por exemplo, no dia que a gente faz a faxina de casa, abre esse guarda-roupa e vem a poeira lá de dentro, já sei que eu vou ter um quadro de alergia, tá? Então, o que pode causar alergia na gente no nosso dia a dia? Eu gosto de agrupar os dois, pó e poeira. Por quê? Os dois são praticamente a mesma coisa, são pequenos fragmentos
que se soltam de vários objetos. Então, por exemplo, é possível que você tenha pó advindo da construção civil, o pó que vem do próprio desgaste, do ressecamento do material da parede, da tinta. E a poeira também, ela é fragmento de vários objetos que podem estar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, as próprias roupas soltam fragmentos de tecido e fragmentos de poeira. Então, a poeira ela nada mais é do que pequenos fragmentos de vários objetos que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, as pessoas que lidam com faxina e que tenham alergia, a pessoa varre o chão, a poeira que está no chão, né, que é da sujeira que vem da rua, entra na nossa casa, é varrido e fica no ar durante horas. Se eu pudesse colorir a poeira, eu podia dar uma bela varrida e enxergar que tem essa poeira tanto ao meu nível de altura quanto até no teto. Além do pó e da poeira, a gente tem um contato com os animais. Então, animais de pelo e de pena podem passar para a gente pequenas proteínas que soltam tanto do pelo quanto da própria descamação da pele desses animais, pode chegar até o nosso nariz e causar rinite alérgica. A gente também tem os tecidos. Então, a gente não necessariamente tem alergia ao tecido em si, mas pequenos fragmentos podem irritar. Além disso, a gente tem os insetos. Então, por exemplo, a gente tem um ácaro, que é um inseto microscópico, que pode ficar na nossa sobrancelha, nos cílios, pode ter também na barba, no cabelo, e assim também pode ter na roupa de cama. Então, uma das coisas que a gente já pode colocar de conselho para você é a roupa de cama, travesseiro, lençol, cobertor, de preferência não ser felpudo, não pode ser de microfibra, é melhor aquele que é, por exemplo, um edredom ou um lençol fino. Precisa pegar sol, tá? Ou seja, o sol, o aumento dessa temperatura, a radiação são capazes de matar o ácaro. Dessa forma a gente consegue fazer como se fosse uma detetização. A cama, ela não pode ficar do lado da parede. Então a cama que fica do lado da parede é uma cama que vai ter contato então com esses fragmentos, tanto de pó, da poeira, também como, por exemplo, da própria tinta, argamassa que é usada na parede. Além disso, a gente precisa manter a limpeza da casa e do esgoto. E o que isso quer dizer? Que baratas, elas podem causar alergia na gente por conta de fragmentos que elas soltam também. Então, se a sua casa tem barata de vez em quando, é porque existe o contato com o esgoto, e esse contato com o esgoto está muito próximo de você. Você não pode ter esse contato direto de ter um ralo exposto. Além disso, a limpeza da casa, que é onde mais os meus pacientes pecam. Chega muita dona de casa, muita empregada doméstica, diarista que chegam no meu consultório e falam: olha, eu começo a varrer, eu começo a espirrar. Você não faz a limpeza da casa com vassoura ou com espanador. Você usa pano úmido. Ah, mas eu gosto de usar, por exemplo, o aspirador de pó. Não tem problema, desde que seja um aspirador que seja limpo e o escapamento do próprio aspirador de pó, ele não seja um escapamento já desgastado que pegue a poeira de dentro dele e jogue para fora. Eu gosto de usar o aspirador de pó, tá? Então, eu prefiro usar o aspirador de pó antes e depois fazer a limpeza com pano úmido do que simplesmente passar a vassoura, porque eu sei que a poeira vai subir. Então isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. A mesma coisa não pode espanar. Você vai passar pano úmido nas superfícies dos ornamentos de casa, dos móveis e assim por diante. A mesma coisa é você manter em dia a higienização de, por exemplo, do sofá. Se é um sofá que está sujo de muita longa data, é óbvio que vai causar alergia. E se os animais tiverem o costume de estar em cima, isso é um problema também. Falando em animal, a gente tem que ter um certo afastamento em relação aos animais. Então, o animal ele tem que ter o cantinho dele, mas ele não pode ter esse contato tão perto. Eu, por exemplo, sempre sugiro para o meu paciente que ele não fique em contato direto com o animal, a ponto do animal ter que dormir dentro do quarto do dono. Então, ele tem que estar afastado. Além disso, a gente tem as plantas, né? As plantas, elas tanto acumulam poeira, né? Pó também, assim como elas soltam o pólen. O pólen nada mais é do que o elemento reprodutivo das plantas, né? Então, se você tem muita planta, eu sugiro que você sempre fique de olho nas plantas se elas estão acumulando pó, tá?
se elas estão acumulando pó ou poeira, você tem que higienizá-la. Então, se você quer ter planta dentro de casa, tem que arcar com a responsabilidade disso, para que você não piore a sua alergia, tá bom? E também você tem que se atentar de você não ter tanto contato perto com essas plantas. Elas vão soltar pólen e o pólen pode ser o causador da sua alergia. Existem locais que tem muito mais planta, que, por exemplo, que florescem ao longo de uma certa época do ano e aumenta a quantidade de rinite alérgica. Tá? Isso também é possível de acontecer, das alergias terem esse comportamento que a gente chama de sazonal. Existem momentos de melhora, momentos de piora, momentos de melhora e de piora, e assim por diante. Não adianta nada a gente prescrever remédio, passar exame, descobrir a causa da alergia e nada disso for feito. E o paciente vai continuar com uma qualidade de vida ruim. Então, é por isso que a gente repassa tudo isso em consulta. Deixa vídeo no YouTube, assim como eu estou fazendo agora aqui para vocês, né? E para a gente ter todo esse cuidado, porque não adianta a gente fazer tanto esforço para nada. Então, eu vou ficando por aqui. Eu passei várias informações para você. Repita esse vídeo se você tiver alguma dúvida. Escreve aqui nos comentários se você também tiver alguma pergunta. Eu vou responder sempre quando der. E também me segue lá nas redes sociais, que lá eu ponho dicas rápidas sobre alguns outros elementos, tá bom? Eu fico por aqui e um grande abraço a você.